Saudações, caríssimos ouvintes do Convergere. Sejam todos bem-vindos ao podcast mais melancólico e com mais ASMR deste Brasil varonil. Como o senhor está, Rodrigo? Com fome. Tá resolvendo sua dor, então, né? Bom, pessoal, é isso aí. Mais uma semana, mais um podcast. E estamos aqui, mais uma vez, para falar de um filme. Né? Um excelente filme. Você esqueceu de se apresentar. Ah, eu sei, mas o pessoal já... Pra quem não me conhece, eu sou o Bruno, seu feliz anfitrião, tá? E o Rodrigo tá aqui comigo, tá comendo pastel, de novo. Não, comprei um queijo de pastel, pra adorar, né? Então, joia. Bom, você que tá ouvindo esse episódio no YouTube, tá? Se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe seu comentário, dê seu joinha, ou seu dislike também, se não curtir, tá? Pode ir, o importante é que assista, certo? É isso aí, faz aquele esquema. Se você gosta, manda pro seu amigo. Se você não gosta, manda pro seu inimigo. Uhum. E esse episódio também está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Breaker, aí em todas essas plataformas, tudo certinho, beleza? E por isso, nos siga no Instagram, @Convergere, tem lá todos os nossos perfis pessoais também, todos os nossos dois, né, perfis pessoais, o meu e do Rodrigo. E siga lá e veja o que a gente tá fazendo durante a semana. Tem os cortes também, né, os cortes estão saindo ali, tem o pessoal... Estão ficando muito bons, diga-se de passagem. É que o podcast tem um material bruto ali. É uma fonte rica. E aí tem os cortes ali, tá? Cortes exclusivos no Instagram, tá? Então o nosso react das músicas do podcast passado está ali. Estarão ali todos. Certo? Estarão não. Estão. Então, e cortes exclusivos, né? Os nossos reacts das músicas estão todos ali do podcast da semana passada, tá? Então todos no nosso Instagram. Beleza? Então, Rodrigo, sem mais delongas, que filme nós falaremos hoje? O melhor filme de todos os tempos que eu já assisti. Meu Deus. A vida em si. Conseguiu desbancar O Último Samurai como meu filme favorito. Caramba! Já que eu nem sou muito de filmes, né? Então, esse filme, 2018, né? Uhum. Filme de 2018, estava em cartaz, estava, né, no catálogo ali do Amazon Prime até uns tempinhos atrás, agora saiu. Mas você consegue achar dublado no YouTube? Tá. No Mocó? Sim, tá lá. Não vou falar que eu vou deixar o link na bio, mas se você procurar A Vida em Si legendado, você pode encontrar alguma coisa, talvez. Pois é. Vai numa pobre Flix da vida que você acha. Mas veja bem. Posso dar a ficha técnica do filme? Pode, por favor. O filme foi lançado no dia 6 de dezembro de 2018. Né? Ele é da categoria drama/romance. Mais drama do que romance, obviamente. Uhum. Né? E ele é dirigido por Dan Fogelman. Não sei se é essa a pronúncia correta. É esse mesmo. Mas ele é o diretor também responsável pela série famosa This Is Us. Exatamente. Diretor e roteirista. E roteirista, Da exatamente. série é um dos roteiristas. É que do filme também. Do filme, ele é diretor e roteirista. Ele teve um outro filme também, aquele que o Al Pacino faz um cantor famoso lá e tal. Chama Danny Oliver, eu acho que é em inglês. Ele não fez muito sucesso, mas ele fez bastante coisa, principalmente como roteirista para Pixar. Então, Bolt é dele, o Carros e Carros 2 também ele foi roteirista. Tá explicado. O Enrolados também, ele foi roteirista. Quem mais? Tinha mais um. E vai ser o roteirista. Ele tá escalado como roteirista do próximo filme do Indiana Jones também. Então é um cara aí com bastante tempo de TV. Não só da This Is Us, mas tem uma série chamada Pitch também, que é sobre, eu não acho que é NFL ou basquete, não lembro agora. Eu tinha anotado tudo, mas eu esqueci o meu caderno. Então, mas é um cara com bastante tempo de TV e trabalhos assim bem reconhecidos, premiados e tal. Então, o cara tem... Pensa, ele fez um curta, eu acho que foi em 2008, e depois só trabalhou na TV. O primeiro filme que ele escreveu e dirigiu foi esse com o Al Pacino. Você imagina já, o primeiro longa. E aí o segundo longa que ele dirigiu e escreveu é esse aí, A Vida em Si. O mais gourmetizado, La Vida Misma. Ou Life Itself. É muito bom.
Muito bom. De elenco também tem bons atores ali, né? Sim, mas eu tenho um problema. Eu não consigo desvencilhar o Olivia Wilde da 13. Ah, não dá. Eu olhei pra ela, 13, eu só... Parece que veio o merchan do PT. Pisca o 13 ali, né? E é estranho ela loira também. Certo que quando ela aparece numa temporada mais pra frente do House, ela tá como 13 loira, né? Mas não... Sei lá, ainda é difícil. Mas esse Oscar Isaac, eu nunca tinha visto um filme com ele. Você não assistiu aquele Star Wars da... Ah, meu Deus do céu. Aquele que é tipo um prequel do primeiro Star Wars? Não. Eu não lembro o nome. Eu ia falar Rebels, mas Rebels é do desenho. Ele fez também aquele X-Men... Ah, você assistiu sim! Ele é o Apocalipse. No X-Men. Eu não assisti esse. Você não assistiu? Você falou que você assistiu da Fênix lá? Que a menina do Game of Thrones foi a Fênix, foi a Jean Grey. Mas Então, não vi Apocalipse. É porque ela tá nesse filme também. Eu achei que ela só tava nesse. Não, isso foi quando ela tava resolvendo os problemas. Foi a da Fênix Negra. Que ela continua sonsa igual no Start. Sim, é Sansa. Mas o que mais que ele fez? Eu lembro desses dois. Eu lembro dele na Marvel e no Star Wars. Aí ele ganhou um papel. Ah, não, Oscar Isaac, verdade, confundi. Oscar Isaac, ele não tá nesse prequel aí que eu falei. Ele tá nos 3 novos filmes de Star Wars. Ele é o Paul Dameron. É o piloto lá, um piloto famoso, né? Ele que salva o negão lá que é amigo da Rey. Então ele é um piloto famoso ali. Então ele faz a função de Han Solo nessa nova geração. Entendi. Então ele, pelo menos foi até onde eu vi que era o primeiro e segundo filme que eu dormi no segundo desse Star Wars novo aí. Eu não assisti nenhum. Fez bem. Enfim. O que mais que tem? Tem Antônio Bandeiras, né? Sim, Antônio Bandeiras. Antônio Bandeiras com uma barba de respeito, diga-se de passagem. Senhora barba ali. Sim, nossa, Antônio Bandeiras. O Mandy Patinkin, também que é o vozinho. O Irving. É. Claro que tem a voz do Samuel L. Jackson também. Ele é o Samuel L. Jackson, uma pequena participação ali. Uma pontinha ali. Eu quero achar o nome do ator lá, o pai do... o Sérgio Pérez Mencheta. Que é o Javier? O Javier. Sabe onde que eu conheci esse ator? Assistindo uma série espanhola sobre a... Ai, meu Deus. A Rainha Isabel. Isabel não é de Aragão. A de Aragão é o Fernando. Isabel de Castelo. Mas ele faz bem, ele atua bem. Eu nunca tinha visto ele. Ele faz certinho o papel dele ali. A cena dele com o Antônio Bandeiras ali, a primeira, é muito boa. Gera uma tensão ali que você... Mas lá no meio, quando ele fala... digamos que você foi digno do seu pai. Ali, essa continuação aí foi melhor ainda. Que você vê a cara dele. As figuras masculinas desse filme também, elas são marcantes. Você consegue marcá-las por bem ou por mal. E o menininho que fez o rapaz que fez o Rodrigo, já depois o Rodrigo Gonzalez, já mais velho, né? Alex Moner. Sim. Ele meio apático ali quando o negócio da namorada dele ali, da loirinha, acontece, né? Mas depois, quando ele conhece a Dylan, aí a atuação dele melhora. Sim, faz sentido, né? É o crescendo da história dele. Sim. Faz total sentido. Mas enfim, esse grande... Quando fala grande elenco, sempre é ruim, né? Tem fulano, ciclano e grande elenco. Porque você não tem mais nome, né? Você já imagina. Mas, assim, de vozes, assim, o Rodrigo... Eu assisti dublado e legendado. A primeira vez que eu assisti foi legendado e agora essa última foi dublado. Então eu gostei das vozes, o Morgan Freeman está com voz do Morgan Freeman. E como eu disse, a Unidub, quando ela trabalha em alguma coisa, o Wendell, quando ele dirige a dublagem, fica sempre bom. O cara tem zelo ali, então esperem uma boa dublagem, quem vai assistir dublado. Olha, mas é muito bom. Eu particularmente não gosto de assistir filme dublado, mas é por pura preferência pessoal.
eu não gosto de assistir filme dublado em português porque eu entendo inglês e eu gosto de ouvir no áudio original. Dublado em inglês não, porque é horrível a dublagem em inglês. Não, realmente. É que, assim, eu gosto de assistir filme em inglês, mas quando eu tenho a opção de tirar a legenda. Quando eu não tenho essa opção, às vezes eu prezo dublado. Por exemplo, esse filme eu preferi dublado, mas se fosse Senhor dos Anéis, tem uma história que eu já tô dentro ali, beleza, então eu vou assistir legendado, eu vou assistir no idioma original. Por quê? Assistindo o Hobbit, várias vezes tinha lá, aparece falando de Goblin, estão falando Goblin, aparece Orc na legenda, né? Então, assim, varia. Mas eu gosto de prezar a dublagem nacional também, principalmente porque ela recentemente tem ficado cada vez melhor. Certo? Vamos ao filme? Então, vamos ao filme. Qual é o primeiro tópico? Capítulo 1. Capítulo 1. Que já começa ali com o Samuel Jackson. É muito bacana, né? Porque a cena de abertura dele é o roteiro do filme do cara, né? Do Oscar Isaac, né? Do Will, né? Mas vamos falar. Quem é esse Will? Bom, o Will, ele é um cara intenso. Olha, eu acho que intenso é a melhor palavra que define. Bom, vamos lá. O começo do filme, vamos lá. Como que o filme começa, né? Ele começa com essa entrada do Samuel Jackson e o cara tá, do nada, escrevendo esse roteiro numa lanchonete. Daí você olha pro cara, o cara tá... Mas tem uma cena icônica que a gente não pode deixar de comentar aqui. O que é a abertura? A abertura, quando entra o busão. Ah, sim, Essa cena, bom, não é spoiler, que é o começo do filme, né? E imagina assim, começa lá, a câmera centrada num cara. O nosso herói aí começa e o cara falando tal, não sei o que, beleza. Aí vira, não, o nosso herói do filme é essa aqui, a psicóloga. Vai, olha aqui pra mim, nossa heroína, tal. Aí olha a psicóloga lá, dá um sorriso meio assim. Então, poxa, já começa o filme quebrando a quarta parede, né? Então, vamos falar que raios é a quarta parede? Por favor, porque eu não sei o que não sabe, vamos lá. Imagina que você está sentado assistindo uma peça de teatro. Como funciona o teatro? Eles têm a plateia, né? Aí um palco. Atrás do palco, para onde a plateia está olhando, é uma parede. Tem o fundo ali. Essa é a primeira camada. O fundo, onde você está olhando. Só que os personagens do teatro, eles só agem em 3 camadas. Que é do fundo e as laterais. Porque a quarta camada, a quarta parede, ela tá pro público. Então, e o que eles vão falar, eles representam só ali, né? Estão representando. Uma vez que se quebra essa quarta parede e se interage com o público, aí é algo disruptivo. Então, a peça que está acontecendo falando com o público, com aquele que está assistindo. Tipo, sai de baixo quando os atores iam zoar a plateia? Isso, ou mais antigo. Quando o Kiko vira pra câmera e fala, não deu. o Dr. Chapatin, isso me dá coisas. O Seu Madruga, ele olha aquela olhadinha, né? Também, pra quem assistiu The Office, é a olhadinha dos personagens pra câmera também, né? Então, principalmente a do Jim. Então, essa quebra da quarta parede é interessante. O Deadpool faz muito isso. Então ele interage com o público assim, de uma maneira... Ele sabe que ele é um desenho e interage com você que está assistindo. Então muitas séries, muito lugar usa isso. House of Cards, o Deadpool, falei. O que mais? Rick and Morty, direto. Tem muita... Mas é algo antigo desde o Chaves. Se a gente for olhar, já tem registros, né? E essa quebra da quarta parede, por quê? Ela olha pra câmera ali e tá interagindo. Tá olhando diretamente no seu olho. Porque até então tá sendo um filme dentro de um filme. Então isso já mostra uma linguagem ali, uma metalinguagem diferente. E beleza, aí começa a narração de Samuel Jackson ali. Ela, vamos acompanhar a nossa heroína. Ela começa a andar ali e ela encontra com o Will ali, parado numa faixa de pedestres. Ele reconhece ela, tal, sabe que ela é alguém famosa. E aí ela vai atravessar a rua e fala, viu, sou muito seu fã aí. Big fan. Big fan. Aí ela olha pra ele, agradece e vê um ônibus atropela. Fuck! Fuck! Oh, fuck! O que é?
assim termina a participação do Samuel Jackson. Samuel Jackson tá sempre no filme, sempre ele vai falar fuck motherfucker. Sempre. A cena que define isso é no Snakes on a Plane, né? O avião com cobra lá. Que ele fala. Ele pega o telefone e sim. São os passageiros. There's a lot of motherfucking snakes on this motherfucking plane, on this motherfucking air. Assim. Eu lembro, tem a hora que ele vai sumir lá no estado do Thanos, a última frase dele é motherfucker. Até na Disney ele faz isso. Aí tem um corte, né? É. Mas daí no fim, o que é isso tudo? Isso tudo, na verdade, é o Will sendo tratado ali na psicóloga, né? É a representação dele colocando de alguma maneira o que aconteceu com ele, né? E é interessante ver como que isso vai sendo contado durante o filme. E outra, a tese ali da Abby, né? Que se, a partir do momento que ela conta essa tese, você olha com outra maneira pro filme. Sim, ela dá a chave de assistidura. É a chave de interpretação ali, né? De como você entender. Sim, mas eu devo ser sincero, que na hora que eu comecei a assistir esse primeiro capítulo, eu não achei nada demais. Pareceu como qualquer outro filme. Porque, no fim das contas, ele estava ali escrevendo a história, passando, sei lá, tentando concretizar ou organizar a bagunça que estava dentro dele. E, de repente, ele está ali de frente com a psicóloga. E ele, né, faz aquela cena na lanchonete, na Starbucks. Faz aquele bagulho doido lá. E daí, vai lá, ele, sei. É, todo do mesmo jeito, tranquilo. Claro. É realmente um paciente apático. Quando você vê uma pessoa realmente apática, que não sabe... não sei se você, que está nos ouvindo hoje, ouviu o nosso podcast sobre o The Boys, né? Mas lá ele está na mesma situação, ou um pouco pior, do que estava a... O Huey? Não o Huey. A Wolverine lá, a fêmea. Não? A que é a Mulher Maravilha deles. Tá. A ruiva lá? É. Enfim, a Mulher Maravilha deles... A Queen Eve, isso. Como a Queen Eve naquele momento. Give up, nada que eu vou fazer vai mudar. Sim, então... Então foi é verdade. Na mesma. Tipo, chega um momento que ele desligou o cérebro dele, as emoções. Exatamente. Tudo bom. Tá só vivendo, né? E outra, você vê isso também pelo que ele tá tomando, né? Ele tá misturando Xanax com álcool ali. Eu nem sei o que é Xanax. É um antidepressivo fortíssimo, tá? É do nível que você realmente se dopa. E misturar isso com álcool é implorar para dar ruim, tá? Então, não misturem isso, crianças, pelo amor de Deus. Entendi. Tarja preta e bebida, não. Mas nesse primeiro capítulo, eu começo a olhar pro Will de uma forma como realmente um cara... Nossa, o cara realmente colocou toda a razão de viver dele na Abby, né? Tipo, logo naquela cena que eles estão se conhecendo, né? Então, quando você vai me chamar pra sair, né? Não sei. Eu quero que esse momento seja tão especial, que não sei o que lá, bota um perfeccionismo e tudo. Não, e outra, porque a partir do momento que eu te chamar pra sair, não vai ter mais volta. Eu não vou olhar para mais ninguém, eu não vou ligar para mais ninguém, eu não vou amar mais ninguém. Porque eu vou me entregar totalmente isso que eu sou pra você. Mano, é muito intenso, velho. Bonitinho, doentio. Não, isso é doentio. Porque lembre-se que a gente vai conhecendo essa história a partir do momento que ele está se tratando com uma psiquiatra. E por que ele está se tratando com a psiquiatra? A gente vai descobrindo ali. Resumo da ópera. Porque, já deixa bem claro ali, porque a Abby o abandonou. Isso. Aí você começa a pensar, nossa, mas por que? Eu comecei a pensar, né? Nossa, por que será? Não, eu não sei. Acho que deve ser por causa disso. Daí vai mostrando aquelas cenas. Constrói a cena. Porque o que acontece? Ele não é linear dessa forma. Aqui a gente vai abordando de uma forma linear, né? Mas ele vai construindo como se tivesse acontecido diversas coisas, né? E, por exemplo, fala aqui o Day Show. E aí, corte, a cena seguinte é ele e ela chorando no restaurante. Você não pode me deixar. Volta pra mim, eu preciso de você. Exato. E aí ela fica, a psiquiatra perguntando, você se encontrou com ela depois que ela te deixou e tal? E aí ele se recusa em responder.
Então tem toda essa construção aí de expectativa, né? Assim, o que aconteceu, né? E aí, a grande sacada do filme, que eu achei fantástica, né? Você reconta a mesma cena de uma forma diferente. Então, e essa é a chave ali, né? Que eles constroem uma cena mó bonitinha lá, que eles estão casados, e aí ouve lá na cama o CD, a música do Bob Dylan, aí levanta, ela tá grávida e tal, aí tem um cachorro, cara de bunda. Que... a tradução ficou muito boa. Mas como é? Cara de bunda é muito bom. E o cachorro realmente tem a cara de bunda. Parece o cachorro do Fry, cara. Eu lembrei do cachorrinho do Fry, do Futurama. Ai, meu Deus do céu. Mas essa construção não linear do filme, ela é boa, então faz com que você preste mais atenção. Tanta gente que eu vi que faz a cagada de assistir Pulp Fiction de forma linear, porque o Pulp Fiction ele vai e volta. O Tarantino tem essas piras de vez em quando. Mas como assim assistir de forma linear? Não entendi. Os capítulos do Pulp Fiction estão fora de ordem. Então você tem lá no meio do filme, lá o Vincent Vega, ele morre e no final do filme tá ele indo com a mala lá pro restaurante. Não entendi, mas como que alguém assiste de forma linear? Tem essa opção no DVD. Tem DVD com essa opção, assistir de forma linear. Eu acho um absurdo. Gente, constrói o filme. O diretor fez dessa forma. Ele construiu, tem um motivo pra ser dessa forma. E tem um motivo também pra ter a opção de assistir de forma linear. Então, mas aí que tá, trabalha um pouquinho. Não seja só o cara que recebe a obra, assim. Tenha uma interação. Ok, mas cara, eu entendo, nem todo mundo é crítico. Eu sei, mas não é ser crítico, é questão de aproveitar o que o diretor quer mostrar. Entender o porquê. Poxa, por que o diretor construiu isso? Eu vou saber um pouquinho lá do Tarantino e você fala, é por isso. É disso que eu tô falando, nem todo mundo é crítico de cinema. Não é? Tipo, eu não vou fazer essa questão. Eu não analiso fotografia, eu não analiso o ângulo, tipo... Por que eu não sou de filme? Porque, ver, gostei, não gostei. Fim de papo. Praticidade. Eu tenho análise mais profunda da construção dos personagens, que é onde que a minha formação e meu interesse entra. Então, tipo, se você quer assistir um negócio de forma linear, assista. Porque tem coisa que é incômoda. Por exemplo, quando eu assisti The Witcher. The Witcher é totalmente anacrônico. Então não tem nada linear ali. Sim. Aí quando finalmente você entende, pô, que alívio. Sim, é a mesma coisa. E outra, um monte de série brinca com isso. Por exemplo, Lost foi a série que fez lá o flashback, né? Então, construía, e aí você odiava os personagens, aí você passava a gostar o quê? Quando tinha um flashback dele. Eles brincam com isso. Gente, Lost acabou milhando, tá? E aí eles brincam no final de temporada, que você tá achando que é um flashback, não sei o quê, mas na verdade é algo no futuro. E aí, nossa, e acaba a temporada. É um flash forward. E aí, também, outras, quando entraram na escotilha, lá você vê, tá tudo os negócios antigos, não sei o que, você fala, nossa, isso é o passado, tal. Aí, de repente, mostra uma máquina de lavar nova, né? Então, putz, não, é hoje, tal. Então, tem um monte de série que brinca com isso. Então, mas esse negócio da montagem é ok. Bom, cada um com o seu... Mas tem um motivo pelo diretor querer contar a história, né? Ele quer contar a história de um jeito, então ele quer passar algo com isso. Enfim, e tanto... Por que eu citei isso também? Porque é sensacional a forma como eles se encontram. Eles vão na festa fantasia vestidos de Pulp Fiction. Exatamente o casal do filme. O Vincent Vega e eu esqueci o nome da personagem da Uma Thurman. Mas... Eu vou ficar quieto, porque se eu falar que eu nunca assisti esse filme, você vai me bater daqui a pouco. Mas eles fazem a cena lá da injeção, é mó da hora. Aí mostra depois eles assistindo o filme também. Então, poxa, essa é a referência do Tarantino. O Tarantino ele é uma figura muito importante ali dentro de Hollywood, né? Porque o cara, dizem o mito, que ele cresceu dentro de uma locadora, né? Então ele assistiu todos os filmes que tinham lá. A vida dele era isso. Então, ele é bastante respeitado lá em Hollywood por isso, né? Então, é uma excelente referência e algo interessante de se colocar nessa história, né? Porque você vai construindo as camadas dos personagens ali, né? E essa intensidade do Will vai se mostrando também. Neste momento em que eles estão fantasiados, nessa festa fantasia, ocorre o pedido de casamento. E se você não aceitar? Era uma arminha d'água? Era, mas estava na cabeça. E aí mas depois ele põe na boca...
Mas aí tem um ponto legal de falar, porque você vê o desespero da Abby. A resposta dela. Isso, não é Abby Camargo, não. É Abby de Abigail, ok? ABBY. Você olha ali e fala, putz, é porque ela vê que ele facilmente arrumaria uma arma pra fazer aquilo. Exatamente, que o negócio... E outra, é aquele negócio de, mano, isso aí é um estalo, né? Que o filme, ele dá mensagens das respostas dele ali, tá? Sempre tem sinais ali. Tem alguns que são objetivos e alguns que são subjetivos. Por exemplo, assista O Poderoso Chefão e repare na cor laranja, tá? Sempre que tiver a cor laranja, vai ter morte. Esse é o tipo de coisa que eu não paro pra prestar atenção. Nos tiroteios tem lá o fundo laranja. Quando o Vito Corleone morre, ele tá colhendo laranja. Então, é um símbolo ali dentro da linguagem do cinema, dessa obra. Né? Então, essa cena da arma aí, guarde, porque ela será importante no futuro. Tá? E ela realmente, na resposta dela, da Abby ali pra ele, é algo assim que, meu, é muita intensidade. Eu não sei se eu tô pronta pra ser amada tanto assim. É uma idolatria. Exato. É algo ali eu não dou doentio. Eu não dou conta disso. Viver com essa responsabilidade de falar, eu sou o ser mais importante na vida de outro ser humano. É difícil. Ela entendeu o que ele tinha na cabeça e falou ali na cara dele. Ele falou, é difícil e tal. Só que, bom, passa o decorrer da festa, ela falou, vamos precisar do cachorro. Vamos casar, mas primeiro eu quero um cachorro, depois eu quero filhos. Mas não agora. Tá? Porque os meus pais morreram muito cedo, tal, não sei o quê. E aí ela... E pensa, essa história vai acontecendo ali, né? Nossa, mas essa história dos pais dela é muito interessante. Sim, porque a psiquiatra... Lembramos que a psiquiatra tá ali conversando. E foi a primeira vez que o Will tava falando da Abby ali diretamente. Então, o Will... Ela falou, nossa, hoje você tá falando bastante dela, né? Então você pode me contar mais dela? Ele, tudo bem, eu sou o cara mais especialista em Abby, né? Então estive afastado aí por 6 meses, não sei onde ela tá agora, né? Mas, então vê onde vai levando essa construção do filme, né? E a quebra da expectativa. Ele constrói, e aí ele fala desde o nascimento dela, e brinca, né? Que, ela nasceu e os primeiros 5 minutos ela não chorou, não falou, nossa, ficou contemplando o mundo, né? Aí ele falou, isso me contaram, né? Eu não conhecia os pais dela, não conhecia os médicos, não conhecia ninguém. É legal dizer que os pais dela se conhecem. Sim, e aí a cena seguinte, né? E aí o porquê? Aí ele fala, né, que... não, isso é depois. Aí ele fala como que eles se conheceram. Os dois eram professores numa junior school, né? Escola infantil. Escola infantil? Primária, né? Primária, né? E aí eles se encontraram e tal, e no almoço ali, se ela soubesse que ela ia encontrar com o amor da vida dela, teria comido um pedaço menor de sanduíche, né? E aí, tal, rola aquela cena, rola o amorzinho e pronto. Casaram ali e tal, seguiram a vida, só que, e aí tem a filha, é a Abby, e num trágico acidente eles morrem. Um acidente de carro ali, quando ela tinha 6, 7 anos, né? E aí ele reforça, né? Olhando na cara de psicopata pra psiquiatra falando, então agora você imagina para uma criança ficar ali por 2 horas presa no acidente do carro, vendo o corpo do pai degolado pelo eixo central. Ele não foi degolado, foi decapitado. Decapitado. Qual que é a diferença, Rodrigo? Quando degola, a cabeça fica grudada ainda no corpo. Decapitado não. E aí ela ali por 2 horas, 2 horas olhando isso, né? E aí ela foi criada, aí quem teve a guarda dela era um tio que é afastado, eu não lembro o nome do tio. Tio Joe. Falta de... Eu acho que pode ser Joe mesmo. Mas não lembro também, enfim. O tio Joe. Aí o tio que Joe... é nome mais genérico do que Joe. Exato, John Doe, né? Enfim, e aí o cara abusava dela e tal, era um cara escroto ali. Mas era o que tinha pra criar ela, né? E aí o que acontece? Aos 16 anos ela consegue uma arma. E aí o tio Joe chega... Never touch me again. Sim, você nunca vai mais tocar em mim, se você fizer isso, não sei o quê. E pra saber que eu não tô brincando, tiro no joelho. Eu lembrei do... Como chama? O Skyrim. O jogo Skyrim. Toda vez que você chegava
um soldado ali, eu costumava ser um soldado, mas eu tomei uma flechada no joelho e tive que parar. Então vai chegar o tio Joe e falar, eu costumava ser um abusador de sobrinhas, agora eu sou o quê? Um ex-presidiário. Então, tomar um tiro no joelho. Mas aí ela cresceu e na faculdade ela se tornou quem ela é, a Abby, porque ela foi estrelada e começou a se... E você vê essa cena dela na faculdade brincando com várias Abbys ali, você já vê que a forma que ele está construindo isso, realmente ela era o mundo dele. Essa mulher se tornou o mundo do Will, de uma forma que aparecem várias brincando com si. E essa forma de contar a história é muito bonita. Porque eles se colocam dentro da história. Então fica lá o Will e a psiquiatra. Os dois andando ali e vendo essas coisas acontecer, né? Às vezes até interagindo. A cena dos dois estudando juntos na biblioteca. Eu fico mexendo, olha como que eu era, não sei o que e tal. Aí ele fala que ele queria que a Abby fosse interpretada quando pequena pela Natalie Portman. Porque fala do filme profissional, que também já mostra um problema. Exato, segundo toque, Então, já vai mostrando e contando essa história, né? E aí o chega e conta da tese dela, né? A tese da Abby. E a tese da Abby é a do... O narrador não é confiável. O narrador não confia. Nenhuma história o narrador é confiável. E isso é a linha chave, é a coluna vertebral ali que vai guiar para você interpretar esse filme. O narrador não é confiável. E aí que tá. E aí ela discorre falando, né, que esse narrador, todo narrador ele pode trazer alguma coisa para a história. Ou quem conta um conto aumenta um ponto. Né? E então ela quer criar a tese dela, né? Ela estava fazendo informação em língua inglesa, né? Então seria o curso de letras aqui, só que mais focado também em literatura. Ali. Na verdade é o mesmo curso, só que lá eles não falam 2 idiomas, né? Porque não precisa. Porque um trilíngue é quem fala 3 línguas, um bilíngue quem fala 2, quem fala uma língua só é americano. A minha língua é falada no mundo inteiro. Não, mas existem 15 bilhões de chineses falando nem da China, né? Então, enfim. Mas aí ela fala dessa tese dela e fala: o contador de histórias mais não confiável é a vida. Ou seja, mesmo a vida, ela pode fazer o que ela quiser, pode mexer com um monte de coisa e tornar uma história que não seja confiável. E aí é muito da hora, porque a partir desse momento a psiquiatra questiona o Will. E aí ele reconta aquela história lá da cena da cama, que eles estão conversando lá com o cara de bunda, com o cachorro, de diversas formas. Como se eles tivessem brigado, como se estivessem ali numa vida cansada, não sei o quê. E aí você fala, nossa, mas o que aconteceu, né? Então, quer dizer, a narrativa ali não está sendo confiável. Tem a cena do almoço com os pais do Will também, tem o Irving. Repara. Essa cena é muito legal. Sim, a cena do bolo de carne ali e tal, que ela tava querendo o bolo de carne da sogra. Tava com desejo. E aí a sogra fala, não, eu sempre quis que meu filho casasse com uma mulher que os pais tivessem morrido. Mano, que frase. Aí, tipo a realização do sonho, não vou ter que dividir meu neto. Exato, ela vai poder cuidar, vai poder mimar, fazer o que ela quiser. E aí ele, mãe, que isso, né? E aí ela vai desenvolver, não, mas ela tá entendendo e tal, porque, que é o meu sonho, que eu sempre quis, isso e tal. Aí ele, tá bom, né? Podemos mudar de assunto. Aí ela vai falar de... o que era? Não era o pula-pula das crianças. Pra que a criança vai precisar de um pula-pula? Não, do livro. Você leu? Ela pergunta pra Abby, né? Você já leu o livro que eu te falei e tal, sobre a síndrome de separação, de quando você vai deixar a criança no primeiro dia do primário? Aí o Will já olha pra ela. Vamos voltar a falar de pais mortos, que tava mais leve o papo? Então, tipo, já tá a louca. Nem um pouco ansiosa, né? Do Will. Então já vai trazendo o histórico ali, né? E você vê a figura do Irving sempre um pai muito... Um pai, realmente, ali. Porque a mãe louca desse tipo, mas o Irving tá lá de boa, deixando rolar, tomava dele ali. É uma fleuma aquilo ali. Uma fleuma ali. Mas... eu lembro a figura dele quando a gente falou do outro filme lá, do
filme O sangue japonês. dropou. Isso. A figura do mesmo pai lá, deixando as mulheres conversando. Eu vejo a mesma cena, eu vejo igualzinho a figura do pai ali. E isso fica muito claro, né? E aí a gente descobre o quê? Descobre que a Abby faleceu. Pô. Você É fala assim. assim, desse jeito? É assim. Mas fala desse jeito? Vamos voltar. É não linear, cara. Mas vamos voltar? É. Você estragou o meu momento. Estraguei esse momento? Tá bom, então Estragou o corta. meu momento. Não precisa nem cortar, mas ó, ela faleceu, mas o como que ela morreu? Vamos lá. Aí que tá toda a construção que você tanto gosta, que você fala, que você vê, Tá. que você já sabe, já cria expectativa. Porque eles estão voltando a pé, né, da casa dos pais. Tem o Irving olhando ali, né, pela janela. Isso, que também é uma cena que se repete. Uhum. E ali, ela diz que já sabe que vai ser uma menina, por mais que eles tivessem concordado que Não ia saber. Uhum. Daí ele já disse, eu já sei como você vai chamá-la. Chamá-la. Uhum. Esse ponto eu falei, putz, como é que vai chamar ela? Meu Deus, como é que vai chamar ela? Daí não deu tempo de eu terminar a minha análise, porque chegou na bendita esquina. E aí ela vai um pouquinho além da rua e vira olhando pra ele. E aí a cena... Daí ele fala, big fan. É, a cena que acontece com a psicóloga, com a psiquiatra, é o que acontece com a Abby. E aí a gente descobre, não só que a Abby faleceu, mas a gente descobre por que o mundo dele caiu. Por que ele foi institucionalizado, por que ele estava naquela situação e por que ele estava criando aquele filme para lidar com o drama interior dele. Exato. Porque de alguma forma o cérebro dele bloqueou. Foi arrancado dele tudo aquilo que ele amava, né? Isso. E o drama ali é que a mulher morreu, que era tudo pra ele, e sobrou a filha. E milagrosamente a filha sobreviveu, faltavam 3 semanas, né, pro parto. E ela sobreviveu ali mesmo, a mãe tendo morrido. E o cara ficou institucionalizado ali, internado por 6 meses. E as consultas com a psiquiatra era pra reabilitar o cara pra cuidar da filha. Sim. Porque quem tava cuidando dela eram os avós, né, os pais dele. Sim, e você vê que dentro do ônibus ali, dá pra ver a figurinha uma figura. Um jovem. Uma figura. Uma criança. Que vai ser de jaqueta azul. que vai impactar o negócio todo ali. Que por 30 segundos ficou olhando aquilo acontecer. E depois foi tirada bruscamente da janela. E aguardem essa cena. Pois é. E ali que a gente chega no maior plot twist. Sim, que é o final do capítulo 1, né? E já começa pro capítulo 2. Porque ele conta tudo isso, né? Deixa eu contar uma coisa. Como eu falei, na primeira vez que eu assisti, eu não tava dando nada até chegar nesse plot twist. Aí depois, quando eu assisti com a Bruna, na hora que apareceu a fatídica, ela já sacou, não vai acontecer isso. Mas daí, quando chega na parte, sim, vou dar spoiler, você que lute. 2018, já foi. Quando chega na hora que ele tá tentando ligar os pontos, ele arranca a arma e dá um tiro e fica aquele silêncio. Foi o momento que me ganhou e foi o momento que a Bruna ficou... inclinou pra frente. É a posição de atenção, tipo, não. E aí é muito chocante porque o que acontece? Ele fica muito tempo morto ali. Tem várias cenas de morte, assim, que são complicadas. Mas ele arranca a arma, dá um tiro na cabeça, a psiquiatra sai correndo, grita, e fica aquela cena do cara, do corpo ali, do Will, o sangue caindo e tal. Aí corta capítulo 2, a cara de uma criança. Então você vê a diferença, né? E é interessante, eu gosto de filmes que são marcados por capítulos, né? É interessante, é legal de ver quando fazem isso. E aí começa a contar a história da Dylan. Entra o capítulo da Dylan, que a vida dela foi marcada por... mortes e desgraças. Porque a mãe dela morreu num trágico acidente com um ônibus atropelou o pai dela. Quando ela tinha 6 meses de vida, o pai dela se matou. Aí aos 6 anos... Acho que aos 4, né? Não, foi aos 6. Foi aos 6 e aos 7. Aos 6 anos, o melhor amigo dela morreu, que foi o cachorro, cara de bunda. Que aí que tem uma cena que é muita sacanagem, porque mexe com criança e cachorro. Conta para eles que foi boazinha. Exato, e ela põe a foto dos pais ali com o cachorro. É isso aí, pega. Isso aí é salgar a pipoca com lágrimas, porque é difícil, cara. E aos 7 anos a avó dela morre. E aí fica ela e o Irving
E também aí, esse diálogo ali é icônico. Sim, que aí chega a menina e ela fala tudo que ela espera dele, né? Eu espero que você não morra, que você não me deixe. Aliás, eu espero que você não me deixe, que não sei o que não falte deixar eu nada. essa cena de novo, e cara, eu ponho dublado. Eu consigo baixar aí por trechinho. E a forma com que ela fala, cara. E ela fala tudo isso, né? E aí entra a narradora, né? Que agora começa uma narradora de fundo. Aliás, sempre tinha uma narradora de fundo depois que o Samuel L. Jackson sai. Uhum. E é tudo sempre uma narradora contando, né? E aí a narradora fala, né? Tudo isso ela sintetizou numa pergunta. Você não vai morrer, né? Não, mas assim, você vai morrer também. Are you gonna die too, Grandpa? E aí o Irving, ele responde um monte de coisa, né? Falando, eu não vou te deixar faltar nada, eu vou fazer exercício, eu vou parar de comer carne vermelha, eu vou parar de fumar, eu vou parar de fazer todas essas coisas e vou cuidar de você, vou estar sempre aqui para durar pelo menos mais uns 10 anos, tal, não sei o quê. E aí ele sintetizou... Não, eu vou morrer sim. Eu vou por aqui. Essa cena. Nossa, é muito bom. E essa é a diferença de um diretor-roteirista. Quando um roteiro é bom e o diretor ele faz com que a cena aconteça do jeito que ele quer. Ali ele comanda o negócio. Porque virar uma criancinha e falar um negócio desse... Você deve ter dado trabalho pra ela ensaiar, hein? Mano, você vê que ainda pegam a criança e faz um close na cara dela falando isso. E o olhar dela tá pra esquerda. Então pode ser que, mas deu trabalho. Imagina a criança falando um bagulho desse. E aí o Irving também, esse momento tocante dele falando tudo isso. E depois realmente... chega de morte por aqui. Chega de morte. Chega. No dying around here, kiddo. Sim. E é a forma realmente lá do pai do sangue do pô. Que deixa, só vai. Deixa o bagulho rolar. E essa cena, ela é espetacular. E também a forma que ela fecha, né? Ela fecha o quê? Ela fecha esse momento do compromisso dos dois. Né? Dele que ele vai dar a vida, vai cuidar, né? Ela vai fazer todo o possível ali, tudo. Ele marca com um brinde, né? Aí pega o copinho, bate e toma aí. Ela não bebeu, não. Ela não bebeu, o copo dela é imaginário, né? E aí bate e tal. E aí ele vai cortando que ela vai crescendo, né? Ela vai crescendo, a narradora vai contando que ela foi crescendo, tal, um monte de coisa aconteceu. E aí ela se tornou alguém que dava medo pros homens, né? Pois é, também. Também, só. Aí chegou o aniversário dela de 21 anos. E aí ela tá se arrumando lá pra sair e tal. Você acha que ela tá toda bonitinha, toda bonita? Não, mó roqueira do caso. Sim, tá. Mó dark, mó trevosa. Sim, tal, toda rebelde ali, toda revolta. E aí chega o Irving, ainda bem, uma morte não aconteceu. Pois é. Né? O Irving velhão lá com seu copinho de, sei lá, conhaque. Pronto, whisky. Provavelmente, né? Um bourbon, né? Então, enfim. Aí chega lá, tal, começa a conversar com ela. Esse cigarro, tal. E aí, pô, sua avó fala que cigarro faz mal, não sei o quê. Ela, não sei o quê. Ela reclama, dá uma murmurada e fala, dá um pra mim. Aí ela vira, não, se você vai morrer. Não sei o quê, tal. Você vê que ainda gera um resquício. A cara dela fala mais do que a frase, né? E aí ela vai e tal, ele tá conversando com ela e ele, parabéns, feliz 21, né? E aí ela comemora, faz o mesmo brinde imaginário deles, mas dessa vez ela arranca o copo e bebe. Uau! Que agora é real oficial, não que ela não tenha bebido antes, né? Porque, enfim. Sim, 21 anos agora legalmente pode, né? E aí... Você vê pela cara ali dela, que ela não era muito de seguir leis, né? Imagina, E aí tem a cena dela saindo, né? E o Irving olhando pela janela de novo. E aí ela... Confesso que você me deu um aperto. Eu falei, putz, de novo? Não, mas faz sentido pelo que acontece depois, né? E como tudo liga no final. E a forma com que ela vai e tal, e aí é o aniversário dela, né? Então, é uma quebra de expectativas total o filme, né? Então ele funciona assim, ele vai aumentando a expectativa e corta de um jeito que você... Assim, sonoplastia. Né? Então o filme tem um monte dessas quebras de expectativas. Não se apega a ninguém ali, porque... não é tipo Game of Thrones, mas tá quase. Mas é um negócio ali que dá um aperto, né? E por ser tão emocional, por chegar e falar nesses assuntos tão delicados,
e mostrar realmente a vida acontecendo, né? Ele te apega, você gera uma empatia ali pelos personagens, né? E aí a Abby vai lá, vai fazer o show, né? Ah, eu vou sair então. A Abby? A Abby não, a Dylan. A Dylan. E aí que tá. Por que chamou ela de Dylan? Porque era um Bob cantor Dylan, favorito da Abby. Sim, e todo o diálogo da cama deles lá, quando ela tava grávida, né? Falando. Quando foi que isso aconteceu? E aí o Will fala pra ela, não, parece que tá engasgado com. Tá engasgado lá e canta, né? E aí, enfim, o Bob Dylan, mas tem as letras e tal, e aí tudo é um pano de fundo pra essa longa história aí. Né? E essa música ela apareceu também é a música que ele tava cantando na cena dele lá. Sim, no showzinho sim. em particular. Sim, a música é assim, o Bob Dylan, quando ele voltou a cantar depois de uma longa pausa, ele fez um CD extremamente melancólico ali e tal. Só que dentro disso tem uma música muito bonita de amor ali. No meio desse monte de desgraça, tem uma música de amor. Então aguardem isso que vai ser importante pro final. Sim, porque também é a música que ela pega pra cantar. Sim, e aí... Underground. Exato, e aí ela começa a cantar no piano, em voz ali, você vê, mó show underground. O cara, tem os caras do Toca Raul, né, fala, faz strip, falando, E ela taca ali uma taca cerveja. a garrafa de cerveja, ó, e começa a tocar e cantar mó bonitinho, super doce ali. Só que a quebra da expectativa de novo, daqui a pouco ela levanta e começa a... Sei lá que estilo é aquilo. Eu não sei, cara, sei lá, não dá pra falar. É o mesmo tipo de música que os caras lá do Som do Metal faziam. Não, do Sound of Silence, Sound of Metal. Ah, O cara sim, surdo. Sim, exatamente. E aí começa essa gritaria, ela grita, reclama, aí arruma briga lá porque tava beijando o cara, a menina filmou, aí... É engraçado que a banda dela chama Pibs and J, né? Que é um sanduíche de geleia com manteiga de amendoim. Né? E aí ela pega um sanduichinho lá para vocês comerem, né? E tinha um monte de sanduíche daquele. Aí esfrega na cara da menina, tava filmando ela, quebrou o celular. Aí você vê que a menina ali tava só... Conheci várias dessas aí, né? Underground. Nossa, as meninas rebeldes, várias. E aí... Não é à toa que fica sozinha, né? Não, tinha uma que comprou um litrão de cerveja, aí ela não tinha como abrir, né? O que ela fez? Ela viu, tem uns canteirinhos ali, na descida da São Bento, né? Subindo, ela tava indo pro Hall Bar. Então tava descendo a São Bento. Tinha um canteirinho ali com aquelas árvores, aquele meio um azulejo que parece tijolinho. Ela olhou aquilo e fez assim, pá! Quebrou a tampa da garrafa, a boca e tudo, e tomou ali. Eu falei, meu Deus, temos um ogro. Enfim. E... dá medo. Japonês. Pior, ela vai nos Kiai. Teria feito com a mão, né? Não, isso é muito mainstream. Enfim. E aí ela termina o show, sai, depressiva ali, e ela para num cruzamento ali, senta num banco. Um fatídico ponto de ônibus. Num fatídico ponto de ônibus, né? E aí ela começa a rever a cena, né? Tipo, sai daí, olha pra trás, né? Não é só louca e tal. E aí é interessante que na hora que o ônibus bate, foca bastante no menino, que tá ali na frente olhando. E aí até então você não tá nem aí cagando pro menino, né? Ou você sabe que tem um... Tipo, Lessie, eu sei que você tá querendo me dizer alguma coisa, mas eu não estou entendendo. Tipo, poxa, uma história ali acontecendo, né? E aí termina com o quê? Termina com um acidente de novo ali e tal. E começa o terceiro capítulo. Acidente? Com o acidente de novo, na cabeça dela. Tá. Vamos lá. Tá. Assim, e aí ela deita e dorme lá, né? Fica ali, termina a cena dela ali. Com ela no banco da praça e tal. A ponto de ônibus. No banco do ponto de ônibus. E aí bate tudo e aí começa o capítulo terceiro, né? Que aí você fala, caramba, como assim? O que tem a ver esse sol aqui? A família Gonzalez, tipo, mano, você tá no meio de Nova York, ali. Então o que vai fazer família Gonzalez lá no Escafundó da Espanha? Aí começa os caras colhendo azeitona lá, mó...
um negócio nada a ver, né? Sai todo, muda a quebra de expectativa. Você tá lá no centro de Nova York, é a mesma coisa, você tá lá no centro de São Paulo, lá correndo, tá tudo lascado, de repente você vai o quê? Você vai pra Leme, que é só laranja que você vê lá. Então, é assim. Aí, beleza, começa essa galera tal, colhendo azeitona, você vê lá os caras tudo. Aí chega o dono do engenho ali. O Bruno Mezenga chega ali, né? Chega o Antônio Bandeiras com uma barba de respeito ali, todo trabalhado no Grecin 5. O senhor tá aqui. Eu tô trabalhando, grisalha já. Não, tinha uns pelinhos brancos só. Então. Porque foi passando o tempo. Sim, mas que isso daí é no passado. Mas isso aí já dá. É o Antônio Bandeiras, cara. Tem que dar um charmezinho pro galera. Sim, mas tá trabalhando no Grecin 5 porque depois fica só o Errorex ali, né? Só o Errorex. Porque é o código geral, né? Passou tempo, como que a gente vai demonstrar isso? Barba e cabelo branco, né? E aí ele chega lá, tal, todo mundo respeita ele, e aí começa esse diálogo dele com o Javier, né? Que aí começa, ele conta a história do pai dele, que o pai dele era um grosso e tal. Primeiro, quem que é Javier? Como que chega nesse Javier? Javier, ele era um dos caras lá que colhiam azeitonas, né? Trabalhava lá com essa... Oh, meu Deus do céu, fugiu a palavra. No cultivo ali, preparo... Mas, né, cuidava ali de tudo, né? Então, fazia plantio e tal, e cuidava, zelava. Trabalhava num olival. Isso. E aí, ele estava lá e era um cara que se destacava, né? Era um cara que trabalhava bastante e tal. E trabalhava o dobro, porque demorava Sim, o dobro pra ter mão. Isso a gente descobre por quê depois. Mas era um cara que ele via um destaque ali. Ele, poxa, estava chamando a atenção. Mas qual que era o maior destaque que tava ali? É o único que não dava bola pra ele. Exato, exatamente. Não dava bola pra ele e ele via cercado sempre de galera sorrindo e tal, sempre falando groselha, beleza. Salvatore. E aí ele começa, o Antônio Bandeiras lá começa a interrogar, né, o Javier, e ele conta do pai dele, conta da mãe, né, que o pai dele quis matar a herança espanhola dele, e a mãe dele era uma local, tal, e aí ele tomou todos os bens do pai e tal, herdou tudo lá, e ele tem lá o olival justamente para manter viva a memória do pai, né? Você vê que ele conta a história dele assim. Mas o olival ali é por causa da mãe. Mas... Porque eles importavam acho que é Andaluzia, né? Andaluzia. 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 Acho que é dali que pegava escondido o azeite para eles tomarem mesmo. Essa parte fixou bem, que, tipo, eu também, graças a Deus, consegui ouvir espanhol sem a legenda. Mas aí, ó, o que me chama a atenção é a construção do personagem. Porque o Antônio Bandeiras, ele tinha tudo pra ser um filho um irmão da gran puta. Sim. E de fato ele o foi. Por quê? Porque ele odiou o pai, odiou até o último momento, por onde não perdoou o pai até morrer, catou tudo que era dele e voltou pra Espanha. E continuou com os negócios. Ou seja, no fim das contas ele se deu bem, entre aspas. E aí ele partilha tudo isso lá com o Javier. E o Javier, ele... poxa, eu sou um cara... Ele pergunta, né? Poxa, e a tua história, né? Eu contei aqui a minha, tal. Conta a sua aí, Javier. Aí o Javier fala, olha, meu pai era um cara trabalhador, que dava risada e tal, mas cuidou bem da gente, ensinou sempre a trabalhar. Eu sou um cara simples, eu não tive grandes problemas, mas tal. E o que meu pai me ensinou? Sempre trabalhar assoviando. Então é por isso, eu trabalho assoviando e eu colho, e a grande dúvida do Antônio Bandeiras lá era porque que ele trabalhava não com ferramentas para facilitar. E tudo. Para facilitar para colher azeitona. Ele, não, porque se eu trabalho com isso, machuca a azeitona. Então eu trabalho com as mãos que assim... mas você rende menos, mas ele trabalha o dobro, né? Então ele compensa ali o cuidado dele, né? Ele está prezando a qualidade, né? E é algo que ele fica claro ali. E é por isso. E aí o Antônio Bandeiras vê lá, mas, poxa, eu partilhei a minha história, né? Assim, e todo mundo fica me admirando. Me apreciam. E os outros me admiram, ficam admirados por mim, e você não, tal. E eu sempre vejo ele sorrindo com vocês, tal. Aí ele falou, não, então, é que é diferente, né? Aí ele realmente não. Aí posso perguntar o porquê?
Ele, porque eu não teria... Eu não teria ficado com o dinheiro. Exato. Eu não teria sido igual a você, seu merda. Mas ele fala isso de uma maneira que, poxa, querendo ou não, tem uma hierarquia ali, né? E aí ele faz, o Antônio Bandeiras vê isso e fala, não, vou fazer um convite, né? Que você seja meu capataz aqui da galera e tal. Você pode morar aqui. Ah, de graça? De graça. E aí você vai ter um aumento de salário. Ele, não. Pode manter o salário, mas o aluguel da casa fica assim, o aumento dele, né? Ele fala, se mantém ali, uma postura que você vê um cara... nego com princípio, né? É a galera que rala ali. Cabeça dura, né? É o pessoal do campo. Sim, e fala, não preciso de aumento, mas morando ali e tal, beleza. Mas eu quero duas coisas. A primeira é que o meu assovio e os meus as minhas histórias fiquem guardadas. São pra mim. São pra mim e pra galera que trabalha comigo. E segundo, você não vai me pedir nada. Eu vou fazer prosperar, eu vou cuidar aqui Como se fosse minha, vou trabalhar, vou dar minha vida para que isso aqui dê frutos e seja muito bom, muito rentável, mas você não me pede nada, irmão. E aí, beleza, tal, começa. E aí mostra o Javier, essa figura dura ali, né? E aí você lembra, né? Poxa, quem conta a história ali, o narrador não confiável, e aí vai mudando a cara deles ali, né? Essa cena... O Javier dá uma risadinha, meio psicopata ali e tal. Aí o Antônio Bandeiras, uma cara de tipo, eu vou te lascar, eu vou ferrar sua vida, né? Então tem esses negócios, mas a vida segue ali. E aí vai mostrando o Javier, agora que recebeu o aumento, indo encontrar com a sua amada. E aí mostra lá a mesa, lá com 3 loiras bonitas, conversando, não sei o quê. Aí desfoca, vai pra Isabel ali atrás, a garçonete. Isabela tropeça, cai, derruba tudo. Aí fala, não, ela era de 6, era com 8, 10 filhos. Ela e ela era a era sétima mais bonita. a quarta mais bonita. Ela era a penúltima. Não, eram 6 filhos. Ela era a quarta mais bonita. Okay. Porque foi por ordem mesmo. E aí ela vai lá e começa esse relacionamento dos dois, mostra, né? Mostra ali que os dois se dão bem, já estão um tempo juntos. E a cara dele feliz, né? E falando principalmente, esse é um momento, vamos casar, tal. Que eu não garanto que você... ele fala, a narradora fala, ela não foi uma mulher com muitas expectativas de vida, tal, de grandes coisas. E ele fala, não, eu não vou ser rico, mas eu garanto que eu vou ser um homem bom. E, poxa, isso aí dá uma segurança. Isso, frase os exemplos masculinos que a gente estava tendo até então são bem complicados. Aí o cara fala, não, eu vou ser um cara bom, um cara de princípios ali. Poxa, passou a firmeza ali e deu o quê? Ela topou casar, vamos lá. Como se fosse difícil, como se ela já não quisesse, né? Exato. E aí é bonita essa cena deles transformando a casa, indo conhecer a casa ali, né? E transformando a casa num lar. Que é o papel da mulher ali. O que ela vai fazendo? Ela vai dando vida, vai brincando com ele ali. Aí mostra esse processo, ela grávida, ela dando à luz, tal. E aí mostra o pequeno Rodrigo Gonzalez ali, né? Então, filho de Javier e Isabela Gonzalez. E é bonito ali e tal, o menino vai crescendo, e o que acontece? O Antônio Bandeiras ali, ele é um solteiro, não tem família e tal, e começa a fazer visitas ali, na hora que o Javier tá trabalhando. Porque com a desculpa, tipo, tô aqui, a casa é minha, né? Tal, e ele vai chegando. Sim, você vai colocar a frase dele? Não? E aí ele vai chegando lá e tal. É a hora que o Javier chega. Sim, fazendo visitas, ensinando o Rodrigo, não, isso aqui é em inglês e tal. Expectativas. Aí chego fazendo várias visitas demoradas, né? Cada vez demorando mais. E cada vez mais frequentes. Sim, e aí sempre quando o Javier estava trabalhando. E aí, de repente, numa dessas, ele tá lá falando pra Isabela, né? É que nessa minha vida eu não tive essas coisas. Eu fiz escolhas que me afastaram disso, né? Mas eu não tenho direito de ficar aqui com o que é dos outros, né? Com o que é do Javier. Então ele fala pra ela, é honesto, que ele tenta apagar aquela dor dele de não ter família ali com a dos outros, né?
E aí, nesse momento, o Javier chega. Mas, vamos ser sinceros, É. o Antônio Bandeiras tava arrastando a asa. Tá, Total, tá. velho. Total, não tem... Tá. É o cara rico, aí vê o cara da família. Cara, é o Antônio Bandeiras. É o Antônio Bandeiras. É o Antônio Bandeiras. É. E aí o outro é o Javier. E se fosse o Javier Bardem, aí dá pra dar um empate ali, né? Mas é o Javier. Outro Javier. É o João. Xavier, mano. É o Chico. Não, eu tô equiparando ali nos nomes comuns, né? Então... Mio. E aí ele vê, pô, só faltou... Que história é essa aí? Se fosse alguém numa hierarquia menor, ele já tava partindo pra porrada, né? Mas como era o dono da fazenda ali e tal, então beleza. Aí tem esse diálogo deles, né? Que ele tava fazendo vídeos pro Rodrigo, ajudando na educação ali e tal. Aí ele viu que deu o Globo pra ele, né? Ele falou, não, ele tem bastante coisa, não precisa disso. E devolve o Globo, né? Não! Não, eu quero ir para Nova York. E aí o menininho fica pistola, mas o Javier põe na cabeça, eu vou juntar dinheiro e a gente vai tirar umas férias. E a narradora fala, né? Ele que sempre proveu ali, começa a planejar as férias da família. E ele nunca tinha tirado férias. Então você vê a obstinação do cara, ele falou, vou trabalhar e meu filho quer isso, vou lá e vou conquistar. E qual que é o temperamento do Javier? É colérico, total. E do Antônio Bandeiras? Sanguíneo. Pra querer ser... Me apreciando. Ai. E aí ele fala, vou trabalhar, eu vou conquistar e vou levar pra Nova York. É uma bonita a cena deles lá, indo conhecer as coisas. Turista total. Vai nas barraquinhas, tudo com Nova York. Camisa escrita I love Nova York. Nossa, é total. Aí, imagina, qual a chance de um casal espanhol tá ali no ônibus e todo mundo fazer filinha pra cumprimentar a criança. No meio de um dia típico em Nova York. Aí ele, olha. E ele falando, todo mundo, parece um mágico ali. E o casal pergunta pra eles, de onde vocês são? Somos espanhóis. Como se o espanhol fosse super bem aceito dentro de um país americano, né? Ok, a gente... Filme, né? Quem dera fosse assim. Né? E aí, ele fala, quero ir lá pra frente. Foi indo pra frente. Foi conversar com o motorista. Não seguiu aquela plaquinha, né? Que plaquinha? Fale com o motorista, apenas o indispensável. Exatamente, né? É da hora os memes que tem disso, né? Tem vários. Ai, Leite, acertou. Tolkien melhor que Harry Potter. Vários. Bolsonaro 17. Ok. Ai. E aí o motorista ele olha, tal, não sei o que, e depois quando ele volta, assim, aí num lapso, ele vai acabar atropelando uma pessoa. E aí, você se pergunta, né? O que essa história tem a ver uma com a outra? Aí que é a coisa se cruza. O menininho lá que tava no ônibus era o Rigo. Isso. E aí ele testemunhou aquele acidente e ele diz a narradora lá que foram 30 segundos que ele viu aquilo acontecer e o pai chega e tira ele dali. Só que esses 30 segundos mudaram a vida desse moleque, né? Por quê? A partir daí eles voltam lá pra Espanha, ele começa a ter pesadelo, mijar na cama e o moleque realmente começa a ficar perturbado ali, né? Por ter algo assim tão difícil. E assim, os caras do campo, né? O que o cara do campo vai fazer? É Espanha, é tipo anos... É o quê? Anos 90, 2000 no máximo ali, se for pensar que mas eu não que sei. a narradora tá contando hoje... É igual a Senhora do Destino, cara. Eles chegaram na ditadura militar e já tava com o celular depois. Bom... Ok. A gente... Bom... Mas o acesso à medicina, por mais que seja campo, seria um pouquinho mais fácil do que em 1940. Sim, né? sim. Então daria para ir no hospital, tal, daria trabalho, mas não seria tão impossível, né? E aí começaram, tal, aí fica naquele negócio de
putz, e aí a criança lá, nada, não melhora, e ele como pai do campo, ele colera, não, vai passar. Só que aí isso começa a atormentar a vida dele, então o cara vai descontar onde? No Na vinho. bebida. Toma goró, né? Pois é. E aí o relacionamento dos dois fica complicado, né, da família, porque é aquele tal negócio, o pai está abalado com alguma coisa, com algo, né, que é o filho que tá... Então a família toda fica abalada, né? Quando o pai... Discorra mais sobre isso. Normalmente é assim, quando o pai não tá bem, a família não fica bem. Acontecem coisas ali, quando você vê a figura forte, a figura que tem ali, e principalmente nesses lugares do campo ali, que o pai tá o dia todo trabalhando e chega, tem o jantar em família, tudo bem tradicionalzinho assim, quando o pai não tá bem, a família toda não tá bem. Isso acontece, isso você vai mostrando ali. Então ele fala, vai resolver e tal, e aí toma cachaça. E aí não conversa muito, fica aquele tal negócio, fica sempre aquela cara de gol contra. Então fica um climão, né? A torta de climão. E aí, não resta outra alternativa, que a Isabela fala pra ele, né? Pode ter eu vi que tem uma profissional, só que é longe e tal, é muito dinheiro. Aí ele já olha assim, tipo, putz, vou ter que pedir pro Ricão, lascou. Pro Salvatore. Ter que pedir pro Antônio Bandeiras esse bagulho, nossa. Aí, na cara de gol contra, já era a cara de quem atirou de um sniper que foi matar um assassino e matou um refém, né? Já fica... Aí ela fala, não, eu faço por ele. Não, pelo amor, eu vou lá. E aí ele vai lá. Nossa. Eu não queria ficar devendo um favor. Exatamente. Não queria nem contato com o cara, imagina. Mas eu pergunto, por quê? Porque ele sabia que o cara não era boa gente, né? Já presumia, é a sensação de... Tipo, vai dar ruim. Tô trabalhando pra ele e tal, vamos dando um profissional. Sim, pode ser, porque eu não queria amizade. Tá. Mas não sei, mas acho que é mais por ser turrão. Porque ele é turrão, porque você vê que ele relutou tanto. Assim, vou passar uma análise dos personagens, né? Até agora a gente só tá contando a história. Tipo, a gente tá dando resumo do filme. Sim. Vamos olhar o Xavier. Xavier é em uma parte da Espanha. Assim, uma parte da Espanha. Eu acho que em Barcelona lá é Xavier e na outra é Javier. Tem umas... Tipo, na Catalunha? Sim, tem umas diferenças aí linguísticas. Sim, o catalão ele é diferente. Sim, mas enfim. Mas enfim, o Xavier, né? Você olha ali, tipo, ele é turrão e eu não vejo, sei lá... Olhando pra ele, eu não vejo, sei lá, um exemplo de pai a ser seguido. Sim. Tipo, eu não vejo ele, tipo, o homem forte. Ele, tipo, é um chucro. É um chucrão. É o pai chucrão do campo, exatamente. É um chucro. Tipo, ele não é, tipo, legal, esse é o pai, o verdadeiro pai, não sei o que lá. Sim. Claro que o Salvatore é um filho de uma égua, mas... É o Antônio Bandeiras. Antônio Bandeiras. Presuma, no mínimo, sedução. Mas aí, ele é tão turrão, ele é tão cabeça dura, tão assim, que ele... Em vez de... Ele foi lá, pediu ajuda. Em vez de continuar ali, tipo, beleza, eu engoli o meu orgulho. Casa. Mas o que acontece? O menino, até chegar o vaza, é muita coisa, né? Aí o menino vai tendo tratamento, tal, e aí as coisas vão acontecendo. E o que acontece? As visitas voltaram aí começa presente, dá o pássaro. E aí que tá, você vê outro cara ali cortejando a sua família, um cara com mais dinheiro, tá na cabeça de um cara chucro isso, cara. Fala, mano, esse cara, e aí? Esse bagulho eu não posso fazer nada, tô tendo que me sujeitar a isso, e eu trabalho pro cara, o meu sustento depende disso, e o cara tá aqui tentando conquistar minha família. Nossa, imagina o nó na cabeça de um cara, assim, sabe, a gente é mais letrado, a gente estuda, então, não sei. Mas é a cabeça do cara que, sei lá, só colhe azeitona, sei lá, nos campos da Espanha. Então, sabe, é complicado também olhar ali, né? Então, essa coisa aconteceu, o cara com dinheiro, o cara com posses, o cara intelectual, o Antônio Bandeiras. Poxa. Chega lá, é complicado, velho. É complicado. Vamos equiparar, porque hoje o Antônio Bandeiras é um senhorzinho, né? Mas é o Rodrigo Hilbert. Imagina.
Mas se põe nessa situação, Rodrigo. Rodrigo Hilbert, seu vizinho, vindo pedir todo dia a xícara de café pra Bruna. Olha, se é o Rodrigo Hilbert, provavelmente eu vou preso. Porque a morte não ia ser rápida e não ia ser indolor. Porque eu sou maluco assim, velho. Eu não sou o Xavier. Ai. E conta tu. Não, aí não seria o Rodrigo Hilbert, seria o Leonardo DiCaprio. É mais fácil matar. Só arrumar um... É porque a Sabrina acha o Leonardo DiCaprio bonito, então é mais fácil resolver. Só arrumar um pedaço de Tábua. Jogar ele no mar, boa. Não cabe aqui, irmão. Pega o stand-up, sabe? Stand-up pedra. Boa. Ó, irmão, já deu seu tempo. Sobe daqui. Ai. Já passaram 84 anos. É mais fácil resolver, né? Ou arruma um cachorro, faça nem o Brad Pitt, né? Era uma vez em Hollywood. Então, boa. Mas, cara, é complicado. Imagina a cabeça do cara acontecendo isso. E, tipo, ele tá roubando a minha família, mas ele tá salvando a vida do meu filho. Meu filho tava perdido, né? E por mais que o cara seja chucro, é aí que tá. Ele vê o bem ali acontecendo. Mas e o problema é isso. Ele não tá sendo roubado. Ele não tá sendo invadido. Ele não... Putz, é só porque ele tá fechado. Mas ele está se sentindo inválido. Ele está se sentindo impotente. E por que ele tá se sentindo impotente? Porque ele criou a expectativa de ser muito potente. Ele estava sendo prepotente. Exato. Ele então ele estava colhendo, não azeitona, mas aquilo que ele plantou. Ele tinha prometido ser bom. E bom é só Deus. Vamos... Não, vamos lá. Vamos lá. Ele então, prometeu ser bom, ele estava sendo bom. Aí ele desandou. E aí o bagulho deu ruim. Porque na cabeça dele ali, eu não conseguia entender. Deu parafuso, deu nó ali, né? Aí imagina, né? Poxa, o cara malemar sabe que era um psiquiatra, né? E você vê toda a criação do Rodrigo ali, né? Que depois vai refletir. O moleque não conhecia nada. Tanto que a gente vai ver depois no próximo capítulo. Mas, beleza. E aí o Javier decide o quê? Decide ir embora, né? Vai lá e ele confronta, né? O Antônio Bandeiras e fala, você ama eles, né? Aí, eu amo ela, amo, tal, não sei o quê, mas eu não vou fazer nada, tal, não sei o quê. E aí ele sai, né? E decide ir embora, decide partir. Eu falei, nessa hora eu pensei, vai ter duas coisas. Aliás, vão ter três possibilidades. Primeiro, ou ele volta e mata o cara, o Antônio Bandeiras. Segunda, ou ele vai se matar. Terceiro, ou ele vai sumir, né? Então não sei qual das saídas que ele vai escolher. E aí ele toma a saída do quê? De ir embora mesmo, prepara as coisas dele, vai lá, fala, tô partindo, arrumei um trampo de mecânico lá em Madrid, fica aí com ele. Vou mandando dinheiro, não que vocês precisem, né? Mas... Tava dando um tapão na cara. Me bateu e falou assim, ele fala, né? Você acha que você teria sido mais... Seja honesta, você acha que você teria sido muito mais feliz com ele? Ela olha no fundo dos olhos e fala, não. Que eu escolhi você. E aí volta a cena lá no restaurante, fala, eu escolhi você. E daí você vê que o temperamento dela é melancólico. Total. Bom, e aí ela joga na cara dele, fala, não, eu escolhi casar com você, tal, porque eu te escolhi e tal, que você é um bom homem, não, e mesmo assim ele vai embora. Eu achei que ele ia ficar naquele momento ali, mas... Turrão. Pois é, chucro. Chucro, né? E aí o que acontece? Aí entra o próximo capítulo, né? O quarto, né? Que é a criação do Rodrigo. Pois é. Rodrigo Gonzalez começa ali a crescer e tal. É bonita a cena dele crescendo e correndo nos campos de azeitona. Né? Isso tem cenas muito bonitas nesse filme, né? Então... A música é na Espanha. Espanha é um lugar bonito. Sim, sim. E aí ele vai crescendo e decide fazer faculdade em Nova York. E aí ele foi aprovado e tudo, mas a mãe dele começa a adoecer. Provavelmente um câncer, uma leucemia ali, né? Que ela raspa a cabeça e tal, depois de um tempo. E o tratamento dela vai conflitando ali. Ele fala, poxa, eu não vou postergar e não vou pra lá, né? Ela vai morrer aqui e tal. E aí ele tem a cena da mãe se despedindo dele. Né? A gente vê uma parte dela
Lembre-se, narradores não são confiáveis. Que ela se despede dele ali e fala, vai. E ele vai pra estudar, né? E aí chega na universidade, o moleque se destaca, tal, tá dando a vida ali. Pois é, você vê que ele é filho de quem é, né? Aprendeu ali que se conquista, que se trabalha, né? Então, melhor aluno. E depois que o Javier vai embora, né? A gente fica meio sem saber essa relação, né? Do Antônio Bandeiras com a Isabela. Né? A gente nunca sabe, não sabe o que aconteceu de fato ali. Não mostra se aconteceu algo, até porque ela fala, né, pra ele, eu nunca vou te amar como eu amei, como eu amo o Javier. Tem essa cena ali, depois que ele parte. Então fica e... Isso aí já foi um chega pra lá, mano, nem encosta. Porque... Nem encosta. Hein? Se eu parar na tua cama, sabe que é só por carência. Exatamente, né? Então, enfim. E aí vai acontecendo, ele vai crescendo, ele se destaca nos esportes, tá? Um moleque dedicado, morando sozinho em Nova York, né? E aí arruma uma namoradinha. Uma ruidosa. Ela é bem ruidosa. Como é que eles traduziram isso aí? Ai, como... Ela é barulhenta, né? Mas... Não, ela é muito histérica, eu acho que foi. Histérica, reclamona, uma coisa assim. Ruidosa. E aí falaram que ela... Aí começa ela falando... Não, porque... que não sei o que, vegano. Ele, o que é vegano? Aí ela... explica... você é tão bonitinho, não sei o que. E aí fica esse negócio. Aí chega as férias e juntou todo o dinheiro dele pra voltar lá, né? Pra casa e conversar, né? Porque a narradora fala... Ele sabia onde estava o coração dele. O coração dele estava na família. Ali, por mais que o pai tenha abandonado e tal, a mãe dele... E o tio, né? O tio... Pois é. Isso porque o pai não saiu pra comprar cigarros e não voltou. Saiu pra trabalhar de mecânica, né? E ele conviveu bastante com o pai, né? Então não conviveu a ponto de chamar o tio de pai, né? Então não foi tão novo assim. E aí ele volta lá, vai visitar, né? E ali a mãe dele realmente tem um momento de despedida. Ele apresenta a ruidosa pra ela, fala... Aí, não, ela grita muito, fala muito e tal, não sei o quê. Mas é uma boa moça, aí conversa ali. E ela se despede dele. Aí tem a cena da despedida. Do que acontece? Narradores não confiáveis. Né? Que a gente acha que a cena da despedida é uma, né? E tá ali. Beleza. Aí a história avança, ele volta, continua no letivo, né? E aí chega o dia que ia mudar a vida dele. E aí... Você não vai... Olha, você tá sendo muito apressado. Você tá pulando as partes mais da hora. O quê? O 1º de abril. Então, esse dia, o dia que mudaria a vida dele. É o dia que mudaria a vida dele. Porque ele acorda ali e tal, tá abraçado com ela. Ele fala, eu vou correr e tal, não sei o quê. Aí a chata lá fala, é porque você chamava de minha alma e tal, agora você não chama mais. Aí dá um drama ali. Ele, eu tô indo correr, né? Tal, beleza. Você tá com o saco cheio dela? Aí ela vira e fala, não, é que eu tô grávida. A mulher regala o zóio. E aí ele falou, não, porque não sei o que, vamos tomar um brunch lá num lugar vietnamita. E mas você tá grávida. Aí mostra os dois caminhando também, a mesma cena lá, igual Ele preocupado. Ele preocupado e a outra E a ruidosa sanguínea. Nossa senhora. Sanguinando total. Sanguinando. Não, porque aí eu posso abortar e posso fazer não sei o que, e é bom abortar antes que tenha a cabeça. Menina! Jesus Cristo, nossa, que raiva essa menina. Aí fala... que a gente tem 3 possibilidades, tal, não sei o quê. E aí meus pais têm muito dinheiro, não sei o quê. Não, catar. E o moleque assim, tá grávida. Você vê, tipo, fudendo na cabeça dele, né? E agora, né? Poxa, você é pai e tal, não sei o quê. E aí elas chegam lá no vietnamita e começam a comer ali e tal. E ela fala, tem 3 opções. A primeira... o nosso filho vai ser maravilhoso porque vai misturar espanhol com americano e não sei o que, vai ter uma pele linda e meus pais vão adorar, tal, não sei o que. A segunda, a gente tem que abortar logo porque senão vai ter uma cabeça, tal, não sei o que. E a terceira é que hoje é 1º de abril. Hoje pode ser a maior, mas é 1º de abril! Aí o moleque fica sem entender. Eu vou pôr essas amigas. Ai, nossa, que raiva. Olha, ouvintes, eu queria poder ter imagens da cara desse moleque.
Nossa, velho, você tá maluco. Oh, fuck, they're gonna break up with me. É. Não, mas olha, pô, o moleque é focado. Não tem nem como imitar isso, Ai, velho. ai, é muito bom. Mas, cara, é muito pistola. Nossa. E a cara dele demonstra exatamente de tipo, o que eu tô fazendo com você? Quem é você? Some daqui! O João Gordo na cabeça, né? Some daqui! Some daqui! Cara, e aí termina com ela, né? E aí esse era o dia que mudaria a vida dele, não só por isso. Porque a mãe dele, lá na Espanha, começa a dar os sinais que ela iria morrer. Definhando, né? Sim. E aí, o que acontece, a gente descobre que por todo esse tempo, o Javier, ele pediu, né, pro patrão, né, pro Antônio Bandeiras, eu vou embora, tal, você cuida deles, mas me mantém informado, né? E era uma das coisas que o patrão gostava, né, de mandar cartas. Sim. E a amizade deles começou por causa dessas cartas. Exato. E aí eles se tornaram amigos ali, né? E começaram a conversar por carta. Mandavam, querido Javier, e contava tudo o que estava acontecendo, né? E a gente não sabe. Bom, eu presumo que não aconteceu nada ali de questão sexual entre o Antônio Bandeiras e a Isabela. Mas o próprio Antônio Bandeiras fala isso pro Javier. Sim. Que ele dá o flashback quando volta aquele dia que ele tá indo embora. Que ele jamais iria Tem tocar minha nela. palavra, não tocaria nela. Sim, mas ele cuida, ele faz a função de pai ali, né? Ele cuida dela como se fosse deles, né? Virou o tio da Suquita. Exato, virou o tio rico, né? Tio rico, mas da Suquita. Uhum. E aí, né, o Javier tá sabendo de tudo, e ele aparece lá com uma flor, com um lírio, né? De volta pra ela, ali em visita, e você vê que ela não tirou a aliança e ele também não. Então você vê ali que o coração dele também estava ali. Né? Então eles tiveram essa reconciliação. Algo que faz total sentido se o Rodrigo não estivesse lá. Não estar lá. Porque é o momento deles. É o momento da reconciliação dos dois ali. Então, e é algo que precisava dessa cura. Então é muito interessante que isso aconteça com os três ali enquanto ela morre. Então a mãe dele morre e aí tá lá o Rodrigo, ele volta pro apartamento dele, aí recebe a ligação, né? Ah, tio, tudo bem? Quanto tempo tal? Ah, tava com a louca ali, foi um baita dia estressante. Ah, não sei o que. E aí ele começa a chorar, né? Que nem criança, porque... É a mãe, né? Recebe a notícia, mãe é mãe. Sim. E aí ele sai, né? Ele continua, chega à noite, ele tá saindo, andando. E ele perto de um ponto de ônibus e vê uma moça sentada chorando. E aí, de novo, a história se cruza. E aí a narradora fala uma das frases mais bonitas desse filme. Essa foi a primeira, ele vê a menina chorando, ela fala, moça, e aí interage. Essa foi a primeira noite deles, que eles estiveram juntos e não se separariam por 42 anos. Que chegou a hora dela, né? E, cara, isso é muito da hora. Isso é muito bonito, é muito bonito. De novo. Nossa, a frase da narradora, e a narradora ela tem frases ali que ela tá conectada com a história, né? E a gente não entende o porquê. Ela tá tão ligada com isso. E esse encontro do Rodrigo Gonzalez e da Dylan Dempsey foi por isso que era o dia mais importante na vida dos dois, né? Na vida deles, né? E isso é muito bonito. É muito bonito que realmente as histórias se cruzaram e se encontraram novamente. Aí imagina esse encontro, a família. Falando que uma hora, e isso não conta no filme, né? Tem esse livro aí eu esqueci o nome dela, que é a Dempsey Gonzalez. Helena Dempsey Gonzalez. E aí ela já é a filha dos dois, né? E ela conta a história da família e tal. E imagina pra essa família, cara, contar e partilhar tudo isso. Dá uma terapia aí, da hora, né? Mas daí você já vê dois contrapontos aí. Você vê a família espanhola e a família americana. O tipo de dramas de cada uma. Sim. E o tipo de apoio que uma tem com a outra. Exato. E outra, querendo ou não, o Rodrigo ele cresceu com gente que dava suporte pra ele também.
A outra, a Dylan, ela cresceu lá com o Irving, poderia dar alguma coisa ali, tal, mas ela se rebelou. É avô. É avô. Ela se rebelou de tudo. E o outro cresceu com a mãe ali. Cresceu, tinha a mãe presente. Né? Então esses dois tipos de criação, eles dão as mais loucas histórias que pode ser. E como a vida é, né? Como a vida é essa coisa louca que une essas histórias. E uniu essas histórias ali e gerou 4 filhos, uma delas conta toda a história num livro. E realmente, e aí, pra encerrar quase tudo isso, tem a cena de novo da mãe ali se despedindo do Rodrigo, né? E coloca ele como uma criança ali. E eu queria trazer aqui por escrito perfeito ali, mas esse diálogo, eu coloco em português. Mas você não quer falar? Não, eu prefiro fazer de cabeça, porque daí depois eu deixo como a trilha sonora do final do podcast, sabe? Falando que o texto dela é importantíssimo para isso. Ela faz a despedida dela e ela faz praticamente um monólogo sobre a vida. Então a vida, às vezes ela te deixa de joelhos. Ela bate tanto em você que ela te deixa de joelhos sem chão. O mais baixo que você imaginaria que um dia você poderia chegar. Exatamente. Mas o que acontece? Quando você decide se levantar e dar mais um passo à frente, você encontra com o amor. E ela usa essa palavra amor de uma maneira muito forte. E se não fosse nessas dificuldades a gente não tivesse seguido, não teria encontrado o amor. E eu dou esse passo por você hoje também. Esse passo difícil dessa despedida dos dois. Porque também para ela não seria fácil morrer longe do filho, né? Mas por uma escolha dela também. E outra, a minha vida continua em você. Você faz parte da minha vida. Não como um negócio assim... Não um paganismo para escolher. Né? Mas como um negócio de tipo, você faz parte da minha história, a minha história se conecta com a sua, essa história vai seguir por muito tempo. Porque você vai precisar ser forte e levantar tudo isso para minha vida continuar acontecendo com a sua. E isso, a forma dela olhando para a criança é muito bonito. Então seja o mais forte que você puder, volte para Nova York, vá lá, e quando a vida te colocar embaixo, dê mais um passo que você vai encontrar o amor. O dia dele estava uma merda. A menina fez a pegadinha lá do April Fools, falando que estava grávida e não ia ser pai, e por ser mais de 2 horas ali, achou que ia ser e nada. Aí ele volta, a mãe dele morre. E aí ele podia ficar no quarto, podia ficar lá, não. Ele resolve literalmente dar um passo, foi correr e encontra o amor da vida. E quem mais? Aqui tinha toda a relação com a história da vida dele. Cara, a vida é muito doida. Dá uns nó que a gente não faz ideia. Pois é. E esse monólogo dela falando que a história dela continua com o filho e tal, é lindo de ver, assim, porque ele realmente põe na cabeça e fala, eu vou vencer. E aí ele dá esse choque de colérico, ele vai lá na casa, volta pra Espanha, tem os filhos lá, tudo vai. E aí a menina nasce também, aí a Helena, e aí faz o livro. Então você vê que toda essa história, assim, ela tem esse final feliz. Mas nesse entremeio, imagina pra eles lidar com isso também. Que era o trauma da infância dele, junto com a história da vida da menina. Imagina esse relacionamento, cara. Imagina o momento que eles descobriram que eles se conectaram a primeira vez ali. É, ela nem nascida era e ele, de certa forma, foi a causa do amor. Exato. Imagina. Que bagulho louco. Ia ser, olha... Cara, e ainda bem que não tem isso no filme. Ainda bem. Isso é sensacional pro diretor. Ele mostrou tanta coisa ali pra construir, chegar nesse final e não mostrar essa obviedade. E aí você fica e fecha o filme de uma maneira que isso não importa. Foi uma das coisas que baixou ali, que deu toda a origem a esse relacionamento deles, mas que construiu esse relacionamento bom, com família, com 4 filhos e tal. E uma frase do Will, quando ele tá vendo lá os pais da Abby, ele fala, mal eles sabiam a importância de um sanduíche de PB&J, né, de pasta de amendoim com geleia, para a vida deles, né, que foi um encontro que marcaria. E justamente foi o que fez o encontro deles também. Algo ali que conectou as histórias.
E isso realmente é belíssimo. É belíssimo. A forma de olhar ali, tudo isso. E eu imagino esse processo de cura dessa família, algo assim. E que sensacional, cara. A grande sacada desse filme, por que ele me chama tanta atenção, é justamente essa parte de como as vidas se cruzam e como realmente é onde você menos espera que alguma coisa pode florescer, né? Porque é raro a gente ver isso num filme. Que um filme que assim... O filme ele é sempre perfeitinho. Ele é sempre o mundo como tem que ser. Tipo, é o mundo ideal. Tipo, se o mundo fosse igual às novelas da Globo, por exemplo, todo mundo viveria no Leblon. Sim. E todo pobre seria feliz. Exatamente. E seria o faxineiro da galera que mora no Leblon. Isso, ia ver como a vida de um rico é triste. Fala, vou continuar pobre. Exato. Mas é isso aí. O encontro deles é um negócio que eu acho marcante ali. Porque ela tá chorando, de repente ela se esforça pra dar risada e você vê o rosto dela ali diferente de todas as outras formas que mostrou. Sim. Tipo, acho que foi a primeira vez que ela sentiu que alguém estava se preocupando com ela. E alguém que não era o avô, né? Pois é. Não usou, e não foi abusou. no momento mais fraco, mais frágil dela. Sim. E no momento que ela estava mais suscetível, no momento que ela estava, talvez, quem sabe, né? Ou ela não estivesse rezando por me dá alguma resposta, me dá alguma ajuda, porque eu não aguento mais essa vida tragédia e tal. Oh, those days are gone. Esses dias os seus problemas acabaram-se. Bora mudar de vida, né? E, cara, como é um barato. Eu só acho o menino muito novo pra fazer uns 7, 8 anos mais velho que ela. O Rodrigo ali. Mas como ela não tem cara de criança, vai. É 20 mais 21. Era aniversário dela de 21. Né? Eu acho que ele tinha... Quantos anos ele tinha? Não fala no filme, né? Não, ele tinha uns 6, 7 anos quando eles foram pra Nova York. E a data que ela nasceu, né? Então... Ela teria uns 28, 29. Vamos jogar espanhol, né? Pô, como Bom, verdade. Olha o Antônio Bandeiras, velho. Ok. Olha o Antônio Bandeiras, velho. Meu Deus, é Antônio Bandeiras. Dá pra fazer um meme só. Meu Deus, é o Antônio Bandeiras. Bom, eu vou te falar. O que me fez querer assistir também foi o Antônio Bandeiras. Tem um Antônio Bandeiras, deve ser legal. Ele não apareceu. Eu falei, caramba, cadê? Aí aconteceu a cena do tiro, eu esqueci totalmente dele. Mas é muito bom, cara. É muito bom que a vida é o narrador mais não confiável que existe. Porque realmente ela pode dar um nó e aí a tua vida muda do nada. Do nada. Você pensa que vai totalmente para um lado e vem Deus e muda totalmente o caminho, cara. As coisas às vezes acontecem de uma maneira que a gente não consegue nem prever. Porque de fato a gente não tem controle sobre absolutamente nada. Exatamente. E aí geram aquelas duas atitudes, né? De se eu não tenho controle de nada, então se dane, eu vou viver o que eu quero, agora eu vou viver só hoje e boa. Ou se as coisas não são como eu quero, que sejam todas perfeitinhas, a gente pode acabar como o Will. Como assim acabar como o Will? Negando a realidade, criando uma história fictícia na cabeça dele para tornar, vamos dizer, mais suportável a dor. De não encarar a realidade. Foi o que a gente brincou um pouquinho na semana passada do Deus me livre, né? Deus me livre seguido de quem me dera. Exato. E falando que realmente às vezes a gente não quer lidar com essa dor, não quer, e aquilo dói tanto que dá medo de mexer, mas quando a gente vê que essa dor é superável, quando a gente começa a mexer nela, dar nome às coisas, olhar ali e tal, dá pra superar. E aí com mais um passo você encontra um amor. E como católicos que somos, eu digo, mais um passo você encontra com o amor. E é esse o grande ponto. Na beira, a gente tem histórias nas nossas vidas, a gente já falou de histórias assim, em que tava tudo por um fio e realmente a coisa aconteceu depois ali. E Deus, ele tem essa maneira de falar. Realmente a graça acontece ali. É um filme que a gente pode ver ali o narrador mais não confiável que tem. Mas a gente pode traduzir por Deus escreve certo por linhas tortas. A gente não consegue interpretar ali, né?
Tem várias maneiras de se dizer isso, mas como é perfeito as coisas como elas acontecem do jeito que tem que ser. É a divina providência, né? Exato. É aquilo que eu falo do abandono à divina providência. Tipo, até os estoicos tinham isso, mas nada é tão perfeito quanto o livro Abandono à Divina Providência. O livrinho que mudou minha vida espiritual. Porque, realmente, se você olha, tudo são sombras. Tudo são sombras que você olha e você não sabe, mas que no fim das contas está escondendo Deus, né? Porque até mesmo na Anunciação, o anjo é uma sombra. Porque ele se afasta, ele se passa. Sim. E só fica ali Nossa Senhora, Deus e Deus encarnado no ventre dela. Né? E no fim das contas, a única coisa que nos resta é justamente conformar-nos, né, com a vontade de Deus. É aquela brincadeira que o Padre Paulo fala, né? Tipo, cara, para de atrapalhar Deus, para de se colocar obstáculo. Sim. E muitas vezes a tragédia, é que a gente não sabe olhar para a tragédia, né? Exato. Porque assim, quando a gente para ver o sofrimento ele é inevitável. Sim. Porque todo sofrimento, na verdade, para o ser humano é como se fosse um não, né? Como assim um não? Não acontece como eu queria. E se não acontece como eu queria, tá errado. E aí o que acontece? Pode-se tomar alguns caminhos, né? E como uma fuga da realidade. E essa fuga tem diversas maneiras. Pode ser uma fuga da dor, que uma dor realmente que pega tanto que eu realmente quero fugir daqui. E fujo com uma bala na cabeça, como o Will. E é a escolha dele. Realmente foi uma escolha de uma fuga ali. E pode ser uma fuga da situação, como o Javier. Pegou as coisas e foi embora. E aí que tá, realmente, não cabe a gente atribuir uma situação ali e questionar essa fuga. Aquela pessoa naquela situação foi a escolha dela. Sim, boa ou má, ou certa ou errada. Mas foi a escolha dela. É a maneira dela a reagir àquele determinado ponto. O ponto é que lidar com essas coisas requer realmente que a gente sofra. E esse ponto, às vezes vai doer muito mexer com certas coisas. Vai ser uma merda. Vai doer pra caramba. E aí, resultados acontecem quando a gente decide fugir. Resultados acontecem quando a gente deseja enfrentar aquilo. Seja pelo meio que for, seja pela graça, seja pela teimosia, seja a vida acontecendo. Então, a vida segue, ela vai seguindo e se acertando, né? Então, a gente vê, por exemplo, o que teria, se fosse verdade aquela gravidez da menina lá Da ruidosa. Da ruidosa, né? E aí? E a vida dele? Aquela cara dele ali, ela exemplifica, né? Tipo, e agora? Né? O que vai acontecer? E aí tem a cena que ela quase atropelada também, que ele puxa ela. Quer dizer, ele teve tempo de agir e ele teve tempo de mudar a situação. Então ele conseguiu fazer com que aquilo se tornasse verdade e mantivesse, né? Para não acontecer como a vida daquele que ele viu acontecer o acidente, né? Que ele viu o Will ali também. Ele viu o Will sofrendo ali. Então isso e a gente sabe que isso marcou. Ele poderia ter sido um novo Will, mas ele pôde agir ali. E agiu futuramente depois. Então, tudo isso acontecendo, essas saídas, são escolhas que a gente tem. E aqui a gente fala, se escolher levantar na hora que tá ruim, levanta, dê um passo a mais, que você encontrará com o amor. Pois é. E no fim das contas, todo sofrimento é passageiro, uma hora acaba. Assim como tudo nessa vida. Exatamente. É isso aí. Os outros sofrimentos ou são cobrador ou motorista, né? Pois é. Já que não são passageiros. Puta. Nada melhor que uma piada boa pra gente terminar esse podcast, né? Só faltou a parte do boa, né? Não, boa. Ai, mas é isso aí. Então, algo mais, Rodrigo? Era só. Assistam esse filme, porque ele é muito bom. Sim, e olhando para essas camadas que a gente falou do filme também, ele fica ainda melhor, fica mais gostoso de ver ainda. Depois do podcast eu vou assistir de novo. Sim. Se você tá vendo, você tá vendo a chamada e tal, assim, quiser assistir antes de vir ver, beleza. Mas assim, não tenha medo. Spoilers são bons, porque a vida dá spoiler. Exato, exatamente. Então a gente aprende a ler ali e ver esse filme dessa outra maneira. É mancada deixar
essa dica agora, né? Mas se você tiver a oportunidade, assista o filme antes e depois do podcast. Que ele muda de figura ali. Ele tem coisas para serem mais aprofundadas e apreciadas. Tadinho, você não vai assistir uma vez só, fica tranquilo. É, porque ele pega. É que essa primeira assistida, ela impacta. O final do primeiro capítulo, como você falou ontem, né? É o que ganha uns e afasta outros. Exatamente. Então é isso aí. Esse filme é sensacional. E, Rodrigo, que nota você daria de 0 a 10? Ah, não costumo fazer isso, mas eu dou 9, cara. 9? Oh. Aí sim. Então, esse filme eu daria uns 9,5, cara. Porque é muito bom. A montagem, a edição, a direção, o roteiro, a atuação. Eu não olhei nada. Sim. Isso aí eu deixo pros experts. Sim. Bom, em questão que eu melhoraria apenas umas poucas coisas. Uma delas é a caracterização. É que eu fiquei incomodado. Você mostrou a cena de novo. A menina, quando ela tá chorando, o cabelo tá bagunçado. Na hora que ela vira pra olhar o Rodrigo, ela tá com o cabelo preso pra cá. Mas presta atenção nisso. Eu falei pra avaliar o filme, não falei pra avaliar roteiro. Se for avaliar só o roteiro, é 10. Se for pra avaliar... Ai, meu Deus do céu. Enredo... Tá muito picuinha, velho. Tá muito picuinha, velho. É uma porra no cabelo, velho. Rodrigo, é que tem um cara trabalhando lá, recebendo dinheiro, e o único papel dele é fazer isso. Isso prova de que é humano. Erro de sequência. É tipo no... Como chama? O do William Wallace, lá, do Mel Gibson. Coração Valente. Coração Valente. Quando ele vai correndo lá enfrentar, a hora ele tá com a espada, a hora ele tá com uma massa, a hora tá com uma Morningstar, aí um machado, e depois no final ele tá com a espada de novo. O que é uma Morningstar? Morningstar é aquele cabo que tem uma corrente e uma bola. Um mangote. Conhece como mangote. Então vai mudando a arma conforme ele vai correndo, porque corta. Cada cena ele tá com uma arma. Olha. O cara faz de propósito. É o William Wallace. Ele atirava raios pela bunda, né? Então ele pode. Fala no filme que o William Wallace era temido porque tinha esse mito lá. Nunca... Você não assistiu o Coração Valente? Eu assisti, mas faz muito tempo. É que eu guardo nesse ponto, enfim. Tu é muito picuinha, filho. Vixe. Anos de Omelete e Jovem Nerd, cara. Então a gente pega. É gosto por filme. Enfim. Você devia fazer aqueles vídeos assistindo a velocidade 1.5. Não, eu não tenho paciência. Eu parei assistindo 2.0. Aí falou, o que eu perdi, né? O que eu perdi? Pelo contrário. Eu tava lembrando, cara, do Hobbit. Que o Hobbit saiu com tecnologia de 48 frames, né? Por segundo. Eu não sei o que isso significa. Vamos lá. É um filme enorme. Quando a gente assiste qualquer imagem, um vídeo na TV e tal, normalmente ele tá a 24 frames. Tá? Especialistas me corrijam se eu estiver errado. Tá? Ou não. Ou vão no cinema, a gente assiste normalmente a 40 quadros por 48, que é o dobro. Porque o que acontece? A máquina, como funciona lá o projetor de película, ele vai, mostra um quadro, pisca 2 vezes a luz e passa para outro quadro. Pisca 2 vezes e boa. Aí dá 48. Repete 2 vezes cada imagem. Tá? E aí o que acontece? O 48, na verdade, o que é? Ao invés de 24, já são 48. Tá? Então seria pisca uma e boa. Tá? O quadro já está duplicado. Não, eu entendi que são coisas por segundo. Mas ao invés de 24, são 48. Não é duplicado, é um outro quadro, já é uma outra sequência. Então aumenta o que você vê a cada segundo. Entendi. Tá? Então fica muito mais nítido. Você vê, por exemplo, então eu tô com a garrafa aqui, o corte está aqui. Esse meio, com 48, ele aparece. Então fica mais nítido o movimento. No Hobbit, ele usou no cinema 48 quadros. Então, no primeiro filme, tem aquela luta com os goblins. E então tem muita coisa acontecendo, mas você consegue ver nitidamente por causa dos 48 quadros. Então, eu não sei por que a gente veio falando nisso.
Me perdi. Por causa que eu tava te zoando porque você reparou no cabelo da mulher. Ah, sim, é. E aí eu comecei a ficar mais nítido, falando, nossa, tô conseguindo reparar em tanta coisa e tal. E aí eu olho para os teus filmes e eu falo, mano, tá faltando coisa, às vezes tá muito rápido. Eu vejo o Exterminador 2, e aí aquela cena do T-1000 correndo pro elevador, é corte. É pra dar desespero mesmo, porque não para de cortar. Ai, meu Deus do céu. Enfim, vai cortar tudo isso aí e se lasque. Rodrigo, muito obrigado. É isso aí, últimas palavras Vai me matar? desse podcast. Nossa. Gente, mas tá muito trágico esse podcast. Não, a gente ergueu com esse final bom aí, cara. As últimas palavras sem palavras. É raro eu gostar de um filme nesse ponto. Na verdade, é raro eu gostar de qualquer filme. Pois é, bom, eu recomendo também, assistam. É isso aí, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Falou, valeu.